Olá, queridos. Professor Leonardo Carvalho aqui para mais uma aula de física. Tema de hoje, corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? É o fluxo ordenado dos portadores de carga elétrica. Podem ser dos elétrons, como pode ser dos íons, carregados positivamente, cátions, ou carregados negativamente, os ânions. A corrente elétrica é dividida em duas partes. Ela é classificada em corrente contínua e corrente alternada. O que é que difere a corrente contínua da alternada? As fontes. As baterias, pilhas, geram corrente contínua. As usinas, que têm por base o movimento de um ímã, indução magnética, geram corrente alternada. As correntes contínuas são chamadas de DC e as alternadas chamadas de AC. Já ouviram falar daquela banda AC/DC? É por causa das correntes elétricas. Na verdade, é por causa de uma confusão que teve no final do século XIX, chamado de Guerra das Correntes, onde Thomas Edison defendia veemente o uso da corrente contínua e dizia que o uso da corrente alternada era muito perigosa. Westinghouse, um grande empresário americano, e Nikola Tesla, um dos mais geniais cientistas que já pisaram no nosso planeta, diziam que não, que a corrente alternada ela pode ser usada em maior escala, ela pode produzir mais potência e ela deve ser usada em todo o planeta. Bom, tem um filme excelente para vocês assistirem sobre isso aí, ele se chama Guerra das Correntes, e aí vocês tirem suas conclusões, tá? Vamos para a nossa aula. O que é a corrente contínua? A corrente contínua, pessoal, é quando o gráfico dela é este da esquerda de vocês, ó. Ele é uma reta paralela ao eixo dos tempos. Quer dizer que qualquer tempo inicial ou tempo final, ele vai encontrar sempre a mesma corrente elétrica. Formando aqui, queridos, uma área bem conhecida para nós, que é o retângulo. E aí, lembrando da área do retângulo, base, que nesse caso é ΔT, e altura, que nesse caso é a corrente elétrica, nós vamos encontrar que a área desse gráfico é exatamente a variação de carga. Ó. Por que a variação de carga? Porque como corrente é fluxo de portador de carga, então a gente calcula a corrente elétrica aqui ó, como sendo quantidade de carga sobre variação do tempo. Quer dizer, quanto mais carga passar, maior a corrente elétrica. Sua unidade, essa corrente elétrica, ela vai ser dada em ampere, cujo símbolo é um azão, certo? Lembrar lá da eletrostática que a variação de carga é dada por N, excesso de cargas que vai passar ali no fio, ou na bateria, ou no aparelho elétrico, vezes E, que é a carga elementar. Então, sempre que você tiver a corrente elétrica em função do tempo, então você tem a área, ó, que vai representar quem? A variação de carga. Agora, qual a diferença para a corrente alternada? Enquanto que a corrente contínua ela tem apenas um fluxo, a corrente alternada não. Ela está indo e voltando, variando entre o valor máximo num sentido e um valor máximo também, só que no sentido oposto. E aqui também vale a regra. Ó. Se a gente pegar essa areazinha dessa função até o eixo horizontal, essa área representa a quantidade de carga que fluiu por este fio. Bom, nós vamos fazer o uso aqui de um laboratório virtual que nós estamos bem acostumados a usar, que é o PhET, certo? Muito obrigado à Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, que montou esse laboratório virtual e permite que a gente use de forma gratuitamente. O app não, o app já tem uma taxinha para pagar, mas o aplicativo, o provedorzinho, a gente pode usar gratuitamente. Então, o que é que nós temos aí, queridos? Ó, nós temos aí uma bateria, certo? Onde essa bateria, ela gera uma diferença de potencial de 2,88 volts. Então, eu preciso de uma diferença de potencial de um circuito fechado para quê? Para que os elétrons naquela bateria entrem em movimento. O cuidado que nós temos que ter, queridos, é que olha aqui o que é que acontece, ó. Nós temos essas bolinhas girando aqui, ó, que vocês podem ver. Elas representam um átomo, tá? Então é como se tivesse vários elétrons nela. E alguns elétrons conseguem ali se desvincular e entrar em movimento. Uma coisa que nós temos que ter cuidado, pessoal, é que quando fala em corrente elétrica, tem gente que pensa num canhão que vai emitir um elétron e esse elétron vai viajar durante todo o fio. Na verdade, o que é que a
DDP exerce? A diferença de potencial, ela vai gerar no fio um campo elétrico. E o que é uma carga? O que acontece com a carga dentro de um campo elétrico? Ela entra em movimento. Assim, quando uma diferença de potencial estabelecida no fio, um campo elétrico em todo o fio dá movimento para os elétrons ou para os portadores de carga elétrica. Imagine a corrente elétrica como uma mangueira cheia d'água. Se a mangueira estiver cheia d'água, quando você liga ali a torneira, não é a água que sai da torneira que vai sair do outro lado da mangueira. É a água que está dentro da mangueira, certo? Bom, esse é o nosso tipo de corrente, chamado de corrente contínua, ó, só um fluxo, certo? Já a corrente alternada, queridos, eles funcionam da seguinte forma. Nós precisamos de alguma energia armazenada a uma certa altura, por exemplo, nós temos uma torneira. Se eu aumentar a vazão dessa torneira, ó, eu vou fazer o ímã mover-se mais rapidamente e eu vou fazer uma lâmpada acendendo e apagando. Eu vou fazer a corrente girar em um sentido e no sentido oposto, então eu tenho uma corrente alternada. Quanto mais rápido essa lâmpada piscar, certo? Menor será a nossa sensibilidade para ela, porque nós precisamos de 1/60 segundos para distinguir duas imagens. Então, se essa lâmpada piscar na frequência de 60 Hz, quer dizer que ela vai ficar piscando e nós nem notamos que ela está apagando. Depois nós vamos explicar lá em magnetismo que se eu colocar um ímã em movimento próximo de fios, ó, esse ímã gera uma corrente elétrica. E também vamos estudar que basta uma corrente elétrica no fio para gerar um campo magnético ao redor desse fio. Mas isso é assunto para outras aulas. Voltando aqui para o nosso resumo, tá, queridos? Então, o que é a corrente elétrica? Fluxo ordenado dos portadores de carga. Professor, mas qual seria o sentido da corrente elétrica, né? Porque os elétrons, nós sabemos que o campo elétrico faz com que os elétrons se movam no sentido contrário a este campo. Mas se for íons, íons positivos vão andar a favor desse campo. Íons negativos vão andar contrário a esse campo. Então, qual é o sentido da corrente elétrica? Nós adotamos o sentido da corrente elétrica o mesmo do campo elétrico, ou seja, não é um sentido real, é um sentido convencional. Então, a corrente elétrica é sempre dita saindo do polo positivo de uma bateria em direção ao polo negativo da mesma. Ok, queridos? A gente se vê nas aulas para comentar mais sobre esse assunto e resolver as questõezinhas. Tchau, queridos. Paz e muita saúde em vossos coraçõezinhos. Até logo.